Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu quero compartilhar com você o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, onde Jesus, ensinando suas doutrinas, dando seus conselhos, suas orientações ao povo, ele contou essa parábola, né? Ele descreveu essa parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? Ele está falando aqui de uma pessoa que se julgava justo. Então ele diz que nessa ocasião, 2 homens subiram ao templo a orar, como se fosse a igreja, né? Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano que está orando aqui do lado. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda levantava os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Em primeiro lugar, vamos entender que fariseus eram um grupo religioso na época de Jesus, os fariseus, que eram cumpridores das leis mosaicas, das leis de Moisés, das leis do Antigo Testamento, que tinha muitos preceitos, muitas ordens, né, para serem cumpridas, e eles cumpriam rigorosamente todos aqueles mandamentos, aquelas orientações, aqueles preceitos, né, do Velho Testamento, e eles achavam que por causa disso estavam justificados diante de Deus, né? E os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, né, que eram odiados pelo povo, porque normalmente os publicanos eles não eram tão honestos, tão rigorosamente honestos na cobrança de impostos, né? E esses 2 homens da parábola que Jesus conta, um fariseu e outro publicano, se encontraram ali no templo para levar suas orações a Deus. E o fariseu, cumpridor das leis, das obrigações, cumpridor das ordens, dos ensinos, dos preceitos mosaicos, né? Ele se colocou diante de Deus orando e dizendo: Olha, Senhor, eu te agradeço que eu não sou como os demais homens, que são roubadores, que são adúlteros, que são pecadores, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, né? Eu cumpro com a minha obrigação de pagar o dízimo, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes por semana, eu cumpro à risca a lei. E ele achava-se justificado, achava que Deus estava exaltando ele porque ele cumpria com esses mandamentos, né? E o publicano, que era cobrador de impostos, né? Ali ele se sentia, ele sabia como ele era odiado pelos seus patriotas, né? Compatriotas, ele era um cobrador de imposto. Então ele se sentia pecador, ele foi na presença de Deus sentindo o seu pecado, sentindo a sua mazela, a sua maldade, e ele diz, ele batia no peito, envergonhado, nem tinha coragem de levantar os seus olhos para o céu em direção ao seu reino celestial. Ele disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? Perdoa os meus pecados. Ele se reconheceu pecador, ele se reconheceu sua nulidade e pediu perdão a Deus. E Jesus disse que esse voltou justificado. Nós precisamos receber de Jesus esse ensinamento
porque nós não podemos achar que cumprindo preceitos da lei nós somos justificados aos olhos de Deus, né? Nós não podemos pensar que por cumprir preceitos, né? Há muitos locais religiosos que colocam doutrinas, ensinamentos que muitas vezes nem são bíblicos, são ensinamentos de homens, são doutrinas de homens, são mandamentos de homens, né? De líderes religiosos, né? Você tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer dessa forma, não pode isso, não pode aquilo, e acha que por cumprirem com essas regras, por se conduzirem dessa forma, isso aos olhos de Deus os justifica. Não somos justificados por obedecer mandamentos desse jeito. Nós somos justificados aos olhos de Deus quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós olhamos para nós e vemos a nossa incapacidade de sermos justos, e olhando para o Senhor, quando nos dedicamos em oração, quando buscamos a face de Deus em oração, sentimos a nossa pecaminosidade, sentimos as nossas falhas, as nossas mazelas, e pedimos perdão a Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa maldade. Nós temos vontade de fazer o bem, mas não conseguimos. Perdão. Nós temos o desejo de servir a Deus com fidelidade, de cumprir os seus mandamentos, mas reconhecemos as nossas falhas, a nossa pequenez e oramos a Deus reconhecidos da nossa fraqueza, da nossa pecaminosidade. Então nos humilhamos na presença de Deus, reconhecemos a nossa dependência de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o único que pode nos justificar aos olhos de Deus os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas maldades, né? Quando nós nos humilhamos assim, sentimos isso no coração verdadeiramente, nós buscamos a Deus de verdade, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Deus quer de nós. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus apresentando a nossa vida como padrão de justiça, como se nós fôssemos bons. Não, nós não somos bons, né? Chamaram Jesus de bom mestre, ele disse, por que me chama de bom? Ele disse que nem ele se achava bom, dizendo que bom somente Deus, né? Então Jesus nos ensinou, nós precisamos aprender que o que nos justifica na presença de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida no alto madeiro da cruz para nos trazer grande salvação, para nos justificar dos nossos pecados e nos fazer justiça diante de Deus. Não podemos nos apresentar diante do Senhor orgulhosos, achando que estamos conseguindo alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa. Nós temos total dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Só Ele nos justifica diante do Senhor nosso Deus. Que nós possamos, ao orarmos, ao buscarmos a face de Deus em oração, sentirmos a nossa pequenez, sentirmos a nossa fragilidade, sentir o quanto somos falhos, imperfeitos, e que buscamos diante de Deus o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus, e queremos, desejamos, temos anseio de fazer cada vez mais a vontade do nosso Pai Celestial, nos colocando humildemente na sua presença e buscando a sua face. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com você, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, essa passagem onde Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Que Deus nos ajude a ser como o publicano, que reconheceu o seu pecado, a sua fragilidade e buscou o perdão de Deus. Não sejamos como o fariseu que queria se justificar pelos seus atos. Sejamos como os publicanos que reconheceu o seu pecado, a sua inutilidade. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Não sei como foi o seu dia, mas de uma coisa eu sei. Quem se humilha na presença de Deus será exaltado diante das suas mãos.
Não sei o que você está precisando, mas em nome de Jesus, vamos orar pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, para que você receba a bênção do Senhor. Se você puder, feche os teus olhos e me acompanhe nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu busco a Tua presença agora juntamente com esses irmãos, irmãs, pessoas amigas, conhecidas, familiares, Te pedindo em favor de cada uma dessas vidas que oram comigo agora, Senhor. Estejam onde estiverem, estejam em que situação estejam, estende as Tuas mãos de misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos a nossa total inutilidade, a nossa dependência de Ti, do Teu amor e da Tua misericórdia. Reconhecemos a nossa dependência da justificação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Senhor, abençoa-nos agora, alcança os lares representados, as famílias representadas e os enfermos que necessitam da restauração da sua saúde, alcança agora pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo e para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, sejamos como os publicanos que reconheceram aquele publicano da parábola que Jesus contou, que reconheceu a sua necessidade de pedir perdão a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.